como a gente viu, o MLFQ, do jeito que a gente está entendendo até agora, ele tem esses três problemas que eu mostrei aqui. Vamos ver agora como o algoritmo pensou. O algoritmo não pensou, como o autor do algoritmo pensou em resolvê-los. Tanto o Starvation quanto a mudança de comportamento do programa são problemas graves. Tá? Starvation é bastante grave. Tem um processo que você botou para rodar, é um programa que você quer ver terminando, não está terminando. Isso não é legal, né? Então a gente não quer que isso. Como a gente pode resolver isso? E mais que isso, como a gente pode resolver isso de uma forma que não seja muito complexa? Porque vocês têm que lembrar uma coisa. O escalonador, ele entra sempre para definir quem é o próximo processo. Então, ele entra a cada quantum. Então, ele tem que ser muito leve. O escalonador tem que ser leve, 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 leve. Um algoritmo simples, porque ele roda muito. Então, não dá para ter um algoritmo muito complexo, tá? Isso daí é uma coisa que vocês vão ver na hora de implementar também. Então, como resolver Starvation? A solução é mais simples do que parece. E ela acaba funcionando para resolver tanto o Starvation quanto a mudança de natureza do processo, que é o boost de prioridade. Então, é uma regra nova que a gente está adicionando aí no nosso MLFQ, que é, após um período de tempo S, todos os processos voltam para a fila mais alta. Estranho, né? Não é estranho, mas funciona. Então, de tantos em tantos tempo, de tanto em tanto tempo, todos os processos voltam para a fila mais alta. Por que fazer essa coisa estranha? Bom, a primeira coisa que eu posso falar para vocês é, isso é rápido. Né? Você pega todos os processos prontos e muda a prioridade deles e acabou. Depende de como você implementou essas filas, isso é super fácil de fazer. Então, ó, a primeira vantagem, clara, é o fim do Starvation. Por quê? Porque o processo que está lá na fila de baixo, coitado, é CPU bound, toda vez que tiver um boost, ele vai para a primeira fila e vai ter uma chance de rodar de novo. Né? Vai rodar menos? Vai rodar menos. Mas pelo menos vai rodar. E de fato ele tem que rodar menos porque a prioridade dele é mais baixa. Né? Como o próprio nome está falando, a gente dá menos prioridade para esse processo. Mas não é legal ele nunca rodar. Então toda vez que rolar o boost, esses processos que estão na última fila vão ter uma chance de pegar o processador para eles. Aí, como eles são CPU bound, eles vão descer as filas até chegar na fila que eles têm de prioridade que eles têm que ficar mesmo. Mas tem uma outra coisa interessante, que é quando rola a mudança de característica do processo, ou seja, o processo, por exemplo, era um processo CPU bound, estava com a prioridade lá embaixo. Mas agora ele está começando a virar interativo, está começando a fazer entrada e saída. Quando ele voltar para a fila mais alta, ele não vai gastar o quantum todo. Então ele vai continuar na fila alta que ele está. Certo? Então, ele vai se manter na fila correta. Na prática, o que o Boost faz? Ele volta todo mundo e tenta fazer os processos ficarem na fila correta para o momento dele, porque eles vão cair até a fila que eles têm que ficar. Certo? Então, ó, aqui um exemplo. Eu tenho um processo preto aqui, que é CPU bound. Então, ó, ele queimou o quantum, queimou o quantum, queimou o quantum. E aí entram dois processos que são IO bound. Esses processos, eles são interativos, então eles fazem entrada e saída, eles fazem uma chamada de sistema antes do quantum acabar. Então, esse aqui roda, faz a chamada de sistema. Esse outro aqui acabou de ser criado, roda, faz a chamada de sistema. Como esse fez chamada de sistema, ele ainda continua nessa fila. E vai rodar, e eles vão ficar rodando, e esse cara aqui vai morrer de fome. Nossa, eu já estou arrependido. Suponhamos que isso seja uma caveira. Tá. Agora, vamos ver a versão com boost. Pode olhar aqui, a cada 50 milissegundos está rolando um boost, que é muito pequeno para o sistema real, mas serve para a imagem aqui, né? Então, ó, esse cara aqui é CPU bound, passou 50 milissegundos, ele recebe o boost e volta para a primeira fila. Queimou todo o quantum, desceu. Rodou, ele estava na prioridade mais alta, rodou, chegou a galera da prioridade alta. Então, ó, esses caras começam a rodar,
Esse aqui tá na Q1. Ele nem chegou a descer na Q0 porque ele não rodou aqui ainda, né? Então ele tá aqui esperando. Esses caras são interativos, então não chega a vez dele. Aí tem o boost e ele volta a rodar um pouquinho. Então repare, tá durando, apesar dele ter prioridade baixa, ele tá rodando. E tá rodando muito menos do que os caras de prioridade alta, que é exatamente o que a gente quer que aconteça. Então a gente tá dando prioridade para quem tem prioridade, mas não está fazendo um processo de prioridade baixa ser completamente esquecido. Aí vem um problema. E é um problema que a gente vai ver que é bem grande no MLF, que é, legal, você falou que 50 milissegundos é baixo. Qual o valor bom? Qual é o valor bom de boost, ou S, para o seu sistema? Isso é o que a gente chama de constantes voodoo. Por que constante voodoo? Porque, como é que eu vou escolher? Não sei, bicho. Varia, depende do sistema. E tem que tomar cuidado. Se o boost demorar muito, o processo de prioridade muito baixa, ele vai ter uma pseudo-starvation, ele vai demorar muito para rodar. Então, se tem um processo que é uma multiplicação de matrizes, ele vai demorar muito. Isso é paia. Aqui, ó, é curto. Não vou editar isso não, que é curto. Curto. Muito mais divertido eu escrevendo. Então, se for muito curto o S, os processos interativos, os processos que fazem entrada e saída, vão começar a ficar lentos, né? Ou seja, vamos dizer que o boost é a cada 10 milissegundos. Significa que os processos pesados vão estar disputando com o mouse, né? Vão estar aqui rodando na mesma... disputando com o mouse vai ficar travoso, o MP3 vai ficar travoso, o vídeo que eu estou vendo vai ficar travoso no YouTube, e isso não é legal. Então, eu tenho que escolher uma constante S e seja nem muito longa, nem muito curta. Que número é esse? Né? Então, uma praga em sistemas operacionais e sistemas no geral, porque setar ou seja, escolher esses valores, depende muito do workload que você vai resolver. Inclusive, quando eu era um pouco mais jovem, já era um pouco velho, não sei dizer. Um dos primeiros celulares Android que eu tive foi um Motorola DeFi, que era um celular muito bom, mas o sistema operacional que vinha nele era muito, muito, muito ruim. Então, a gente pegava e roteava, né, e trocava o sistema operacional. E isso daí tem uma comunidade gigantesca, né, porque na prática é um Linux. E o que acontecia era, a gente pegava versões do sistema operacional. E como é a comunidade, cada um fazia a sua. E tinha um negócio chamado Nightlies, que era tipo assim, era um release... essa noite saiu esse release novo. Era Daisy, não lembro. E as pessoas ficavam brincando. Então o cara ia lá e mexia numa constante dessa, aí o sistema ficava mais responsivo, mas gastava mais bateria. Aí mexia numa outra, o sistema ficava menos responsivo, a bateria durava 3 dias e não abria a câmera. E assim por diante. Né? Era o pessoal brincando de sistemas operacionais. Tá? A gente vai ver que o MLFQ ele tem esse problema de constantes voodoo, porque ainda tem outras constantes para a gente ver. Certo? Mas antes disso, tem um outro problema que é os programas que estão tentando engabelar o SO. Então, nesse caso, como você engabelaria? Você tentaria usar o máximo de CPU possível, ou seja, tentar queimar o máximo do seu quantum possível e fazer uma entrada e saída, certo? Essa é a melhor estratégia para você maximizar o uso da CPU pelo seu processo, certo? Então, como resolver isso? Um jeito é bem simples. Em vez de contar o quantum dessa rodada, é contar o quantum de uma vez. Então, por exemplo, você tem 100 milissegundos para ficar nesse nível de prioridade. Quando você gastar eles, você vai cair. Então, vamos dizer, o quantum agora é 100 milissegundos no primeiro nível. O processo entra, gasta 20 e faz I/O. Na próxima vez que ele rodar, ele tem mais 80 de quantum para rodar nessa prioridade. Certo? Então, mesmo que o cara faça isso de gastar quase todo o quantum e fazer entrada e saída, na próxima vez que ele rodar, ele vai gastar só o restinho que faltou e vai cair de prioridade. Então, ó, aqui um exemplo
Esse é o exemplo sem esse quantum. Esse é o exemplo do jeito que estava antes, né? Que o quantum se renova cada vez que entra. Então, ó, aqui tem um processo com prioridade baixa e aqui tem um processo safado. Esse processo safado, logo antes de acabar, ele faz entrada e saída. Esse cara começa a rodar, só que aí, quando ele sai de bloqueado e vai para pronto, tem um processo de prioridade mais alta e ele volta a rodar. Então, no MLFQ tradicional, se aparece na fila de prontos um cara com prioridade mais alta, separa o anterior, mas isso é complicado de implementar, né? Mas olha agora como ele fica. Esse cara rodou 90%, 99% quantum, esse que rodou um pouquinho. Quando esse outro voltou, ele só usou o resto do quantum e desceu de prioridade. Já rodou o resto do quantum dele na prioridade mais baixa. Aí, novamente, ele fez entrada e saída antes de terminar. Esse cara rodou um pouquinho. Ele roda o resto e já desce para cá. Ou seja, mesmo tentando engabelar e fazendo entrada e saída, ele acabou descendo para a prioridade mais baixa. Então, isso é relativamente fácil de implementar. Esse caso aqui depende do MLFQ ser quando o cara sai de bloqueado, ele volta para executando ao invés de voltar para pronto, tá? Mas só uma questão de exemplo. Como eu estava falando mais cedo sobre o boost, o MLFQ é extremamente parametrizável, como vocês podem ter reparado. Então, um exemplo de parâmetros. Número de filas. Quantas filas eu tenho? Qual é o comum? Professor, quantas filas tem no MLFQ normalmente? Eu vou falar, depende do sistema operacional. O Linux, quando usava MLFQ, tinha 255. Eu não estou brincando. E não era bem MLFQ, era outro algoritmo. O Windows usa MLFQ até hoje, disk. O FreeBSD usa MLFQ. O Solaris usa MLFQ. Eu acho que o SX usa MLFQ, eu tenho que confirmar. Então, quantas filas cada um usa? Cada um usa a sua. É literalmente uma constante voodoo. Quantas filas, ou seja, quantos níveis de prioridade eu tenho no meu sistema. Outro valor muito importante que a gente falou e não disse, como é escolhido, é o quantum, né? Porque se vocês lembrarem do round robin, um quantum longo acaba com o tempo de resposta. Um quantum curto aumenta o custo de uma troca de contexto. Então a gente tem um trade-off aí, né? A gente tem uma troca, né? E outra é o tempo de boost de processo. Então como se faz para definir isso? No chute. Não, mentira. Você tem que definir uma carga de trabalho que você quer resolver com o seu sistema, tá? Então, na hora de você tentar fazer isso, você tem que criar uma carga de trabalho que seja parecida com a que você quer resolver na vida real e ir fazendo fine tuning e ir testando, tá? Dependendo do sistema, tem sistema que deixa você configurar isso. Inclusive, essa carga de trabalho é interessante. Não sei se vocês já viram na hora de instalar o Linux, por exemplo, o Ubuntu. O Ubuntu vai ter uma versão desktop e vai ter uma versão servidor. Ah, professor, qual é a diferença? A versão servidor não vai estar preocupada em deixar o servidor X super rápido, porque ela não é feita para isso, ela é para rodar no servidor. Talvez nem tenha servidor X direito, não é verdade? Já a versão de desktop, a gente quer que ela seja bonita, seja rápido, rode o compile, nem sei o que o pessoal usa de animação no Linux hoje em dia, rode tudo bonito, né? Então, o que é isso? Ele vai ter parâmetros no SO para cargas de trabalho diferentes. Vocês podem ter reparado que eu não falei de número de filas, eu não falei de boot de processo. Esse aqui, eu já falei de boot de processo, aliás. Eu já falei de boost de processo. E o número de filas é uma escolha, coisa. Mas um que eu não falei nada é o quantum. O quantum no MLFQ, ele pode ser feito de uma forma interessante. Muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, nessa implementação especificamente, é normal você fazer com que as filas de prioridade alta tenham quantum baixo e que as filas de prioridade baixa tenham quantum alto. Por quê? Porque, vamos dizer assim, isso faz com que as filas de prioridade alta, mais alta, sejam para os processos que eles são muito interativos. Os processos que quase não precisam de CPU.
E conforme ele vai descendo, ele tem uma tolerância maior a quanto de CPU esse processo pode fazer nesse nível de prioridade, certo? Então, um processo que ele só entra na CPU, faz uma coisinha e sai, ele vai ficar nas mais altas. O que usa um pouco de CPU antes de fazer I/O, ele vai ficar um pouco mais para baixo. Então, ó, ele vai dar esse efeito aqui, né? Então, ó, quanto menor, quanto médio, quanto maior. Isso faz com que, também, quando esse cara aqui tem chance de rodar, ele fica aí na CPU direto, certo? Então, conforme vai descendo o nível de prioridade, se espera menos do processo. Então, deixa ele ficar mais tempo na CPU quando chega a vez dele. Tá? Então, alguns exemplos de MLFQ. O Solaris é um exemplo interessante. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar de Solaris, porque ele é da Sun. Ele é para servidores, principalmente. É um sistema específico para os mainframes da Sun. Ele é bem legal, porque ele tem umas tabelas que você, tipo assim, é tipo como se abrisse o gerenciador de processos, só que o gerenciador de processos vai ter uma parte de constantes do escalonador. Então você vai lá e com o sistema rodando, você altera o S, altera o boost, altera o número de filas, mexe na prioridade de um processo específico, por exemplo, e assim por diante. O administrador do sistema ele pode olhar na hora, tá? Esse computador aqui tá rodando 200 processos, fazendo um monte de coisa, e tá ruim esse aspecto, eu vou lá e mudo o escalonador para isso. O FreeBSD, ele usa uma fórmula, é mais parecido com o Linux era quando ele usava uma variação do MLFQ, que ele usa uma fórmula para calcular a prioridade do processo. Então ele vê quanto o processo usa de CPU, tem um decaimento, tem uma prioridade padrão, tem um monte de coisa, ele tem uma fórmula gigantesca, uma fórmula meio mágica também, bastante voodoo. E essa fórmula dá um número, e esse número vai dar a prioridade do processo e vai dizer qual é a fila que ele entra. Além disso, escalonadores também podem ter versões do MLFQ com outras restrições. Por exemplo, os níveis de prioridade mais alta são só para processos do SO, são para processos de tempo real, são para processos específicos. O Linux antigamente fazia isso quando ele usava. As 127 primeiras prioridades era para SO e tempo real. Tá? Ou ainda, pode ter uma interface para o próprio usuário indicar mudança de prioridade. Então, eu posso vir aqui no gerenciador de tarefas, né? Que lembra, tarefas é como o Windows chama processos. Eu posso vir aqui nos detalhes onde eu tenho os processos propriamente ditos. Aqui, ó, se vocês olharem aqui, eu tenho definir prioridade. Ó. Baixa, abaixo do normal, normal acima do normal, alta e tempo real. Tempo real é a prioridade mais alta, é tipo esse cara aqui, sempre que ele puder, roda ele. Por quê? Porque se ele demorar muito para rodar, vai dar ruim. Certo? Eu não tenho certeza como funciona no Windows. No Linux, isso daqui ajudava, mas no fim, vamos dizer, ele dava um modificador, mas no fim era o escalonador que definia a prioridade real do processo. Tá? No Linux tem um comando nice, que serve justamente para você falar para o sistema operacional que, ok, esse processo aqui, eu quero aumentar a prioridade dele, eu quero que ele entre na CPU mais para ele terminar logo. Finalizando, o MLFQ, eles são basicamente 5, não sei porque virou 6, né? 5 condições, né? Então, ó, processo com prioridade mais alta roda. Se a prioridade for igual, round robin. O processo começa com prioridade máxima. Assim que o processo gasta o quantum em um nível, ele é rebaixado. Se ele não gastar, ele continua, né? Esse é um corolário. E por último, após um tempo S, todo mundo volta para o topo. É um algoritmo relativamente simples, mas de ajustes complexos. Como vocês podem imaginar, até quinta-feira estará lá no Colab Web, e eu estou falando quinta-feira porque está sendo legal, porque o questionário do anterior está indo até sexta. Vai ter lá a segunda parte do trabalho de escalonamento, que vai ser justamente sobre MLFQ. Então, não percam qualquer coisa. Eu estou fazendo os anúncios geralmente pelo Telegram, tá bom? Tá certo, pessoal? Beleza? Então, até quinta-feira.